Já imaginou receber em casa cortes frescos e porcionados para o almoço da sua família e ainda direto do frigorífico? Peça agora o kit semanal Frigocopa. Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$12 mil por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com domínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$60 mil, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10 mil unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Atenção, vascaínos! Eu sou o Saulo Viana e nós estamos aqui numa região muito importante do nosso Amazonas, no Alto Solimões, aonde nós temos a tríplice fronteira entre os países do Brasil, a Colômbia e o Peru. A cidade de Tabatinga tem uma forte e grande diversidade cultural e também gastronômica. Aqui a gente vê um intenso vai e vem de brasileiros, colombianos e peruanos na cidade. E aqui no Alto Solimões e na cidade de Tabatinga não é diferente do resto do estado do Amazonas. Nós temos vários torcedores apaixonados pelo nosso Vasco que acompanham o nosso canal, o Atenção Vascaínos. E aqui é mais uma dica para que todas as pessoas que acompanham diariamente a notícia do nosso Vascão possam conhecer o estado do Amazonas. E aí, tá ligado? Seja muito bem-vindo ao canal Atenção Vascaínos. Adeus, ano velho, feliz ano novo, seja bem-vindo. Aqui é o programa especial de Réveillon. Você não sabe escrever Réveillon, final de ano, fica à vontade, pode escrever qualquer coisa, mas seja muito bem-vindo ao canal Atenção Vascaínos. Estarei com a trupe completa aqui no canal para bater um papo, trocar uma ideia nesse último dia de 2025. Será que o ano foi positivo? Foi negativo pro Vasco? Vamos trazer aqui a opinião de todos vocês e, claro, pedindo a participação da rapaziada, comentando aqui embaixo que é importante, deixando o like nesse vídeo que é importante, e você que ainda não é inscrito me dá essa moral. Chegamos à marca de 285 mil inscritos. Também agradecendo a você. Se inscreva no canal, deixe o like nesse vídeo e compartilhe para chegar a outros vascaínos. Vou colocar daqui a pouco a trupe toda aqui para bater um papo e eu vou fazer aqui perguntas que eu quero a eleição da rapaziada, inclusive você também participando. E já a gente volta. Um recado importante e a gente vai bater um papo. Adeus, ano velho, feliz ano novo. Toca na tela! Ser vascaíno é sorrir até nos momentos difíceis. Afinal, quem ama de verdade nunca abandona. E para manter o seu sorriso, você precisa cuidar da sua saúde bucal, da saúde dos seus dentes. Só que para isso, você precisa ter um bom plano odontológico, o que vai garantir conforto, vai garantir prevenção e segurança para que você mantenha esse sorrisão bonito para as suas próximas vitórias. Viriato Corretora de Seguros. Eles têm expertise, capacidade de indicar o melhor plano odontológico para você. Entre em contato com o especialista. O telefone está aqui na tela. Fala, torcedor vascaíno, Guilherme do Grupo Rão. Eu tenho uma excelente notícia para você. Para mim, meu coraçãozinho vascaíno. O Grupo Rão agora é um parceiro oficial da Atenção Vascaínos. Estaremos junto com vocês, com o Flávio, com o time, fazendo parte dessa família, trazendo as melhores notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama e também oferecendo para vocês os benefícios que só a Atenção Vascaínos vai poder entregar para vocês. A gente começa com o Vasco e vamos estender isso para os outros clubes cariocas, claro, também é o nosso papel, mas é com muito orgulho que eu apresento para vocês aqui essa condição única dentro do Atenção Vascaínos. Então, você que é a audiência do programa, você vai ter um benefício exclusivo para você, vascaíno.
Então vamos começar essa nova jornada. Tudo de bom para o nosso clube de regatas Vasco da Gama, pela Atenção Vascaínos, pelo Porrão, e vamos com tudo. Vamos com tudo e com todos aqui na tela, até o menino Igor Silva, o nosso flash do Zootopia. Ele se esqueceu de se colocar o... É verdade, é verdade. Bom, sejam muito bem-vindos a esse aqui especial do AV de final de ano. Flávio, eu queria que você resumisse 2025 numa palavra e falasse também da tua expectativa para 2026. Seja bem-vindo, Flávio Dias. Grande Emerson Rocha, abraço pra você, pra galera toda, querido Sérgio Quinde, grande Igor Silva, cada dia mais cabeludo, a Jean Faísca, Diego Monteiro, a Cláudio Vinícius Cerdeira, todos os componentes da equipe. Uma palavra: intenso. Pra mim, é a palavra que resume o 2025. Eu pensei que você ia falar sinais. Pode até ser também, sinais. E se for pensar em 2026, eu usaria a palavra esperança. Eu acho que é um pouco em cima disso que a gente vai debater aqui, para lembrar de um ano que foi intenso tanto para o bem quanto para o mal. Derrotas acachapantes, desempenho esportivo pífio em algumas competições, uma gangorra de emoções do Campeonato Brasileiro, invencibilidade, vamos a Libertadores, futuro campeão do mundo... vocês quase nos rebaixaram, um grupo frouxo, não vamos ganhar de mais ninguém, a gente não ganha nem do time da 5ª divisão do Brasil, jogadores que não honram a camisa. Assim foi o Vasco, e que terminou com o último jogo do ano contra o Corinthians, infelizmente a derrota, mas que me parece ter sido um dia muito emblemático para a história do Vasco, porque a repercussão foi grande daquilo que o Vasco representa para o futebol brasileiro e para o futebol mundial. Porque o que fez, principalmente o torcedor do Vasco, foi muito positivo. Foi um gigante que se espreguiçou, digamos assim. Ele está acordando, está se espreguiçando. Tivesse vencido, talvez já estivesse desperto e já estivesse na rua. Mas está jogando água na cara, Emerson, e é o que a gente espera para 2026. É isso. Rapidamente para a rapaziada que está ligado com a gente aqui no canal, nosso Jean Faísca e Diego Monteiro vão participar aqui desse programa gravados porque cada um não pôde estar presente nesse momento. Outro que também estaria presente, mas teve um problema particular, nada sério, mas também não pode participar, o nosso Cláudio Vinícius Cerdeira, mas não deu tempo de gravar os vídeos, então a gente vai com essas 6 opiniões aqui da rapaziada ligada aqui no canal Atenção Vascaínos. 2025, se eu tivesse que colocar o nome, eu colocaria o ano de Sérgio Quinde. Sérgio, seu ano de 2025 e também projetar o ano que vem, meu parceiro. Boa tarde, seja bem-vindo. Gente, que moral, que moral. Boa tarde, Emerson, Flávio, Igor, todo mundo aqui ligado na nossa audiência. Eu não, realmente, particularmente, profissionalmente, eu não posso reclamar do ano de 2025. Foi um ano que realmente eu evoluí profissionalmente, mentalmente, em vários aspectos. Eu agradeço muito, obviamente, ao canal Atenção Vascaínos por isso. Mas em relação ao Vasco, dá para dizer que a minha palavra seria o quase, né? Porque, como eu tô falando, eu tô pensando em título. Eu não quero saber de processo, eu não quero saber de evolução, eu quero saber de levantar taça, de gritar campeão. E esse ano foi quase. A gente chegou mais perto do que no ano passado, batemos na trave ali, mas, como disse o Flávio, a projeção para 2026 é que a gente está tendo boas notícias aí nesse final de ano e eu espero que saia. Finalmente essa taça vem em 2026. Essa é a expectativa. E esse ano de 2025 acaba de chegar uma fake news, né? Eu acabei de falar que o Cerdeira não ia participar, mas ele conseguiu resolver os seus problemas e daqui a pouco vai bater um papo e trocar com a gente aqui. Grande abraço, Cerdeira, que conseguiu resolver os seus problemas, daqui a pouco vai bater um papo com a gente. Já tá aí na tela. Cláudio Vinícius Cerdeira. Já vou até deixar o Igor Silva de lado um pouquinho para te dar... Seja bem-vindo a esse programa especial de fim de ano, que eu achei que você não ia participar, mas graças a Deus está aqui presente com a gente também, Cerdeira. Bom dia. Boa tarde. Bom dia, Emerson. Boa tarde, né? Boa tarde a Emerson, Flávio, Igor, Sérgio, Jean, todo mundo. E especialmente ao torcedor do Vasco. Eu estava, além de outros problemas, eu também estava gravando o Acorda, cara. Ulha! E eu acho que eu dormi gravando o Acorda, porque aí passei da hora. Tava Acorda, Cerdeira! Eu estava empolgado com a corda, cara. E aí passei um pouco da hora, desculpa aí aos amigos. Mas estamos aí, cara. As notícias são, assim, muito importantes, né? Falei, evidentemente,
do trabalho aí de todos, especialmente do seu trabalho, Emerson, e do trabalho do Flávio, né, para garimpar, né, as notícias para que o torcedor do Vasco tenha tudo assim, né, em última mão das contratações. Aí eu falei, nesse acordo eu não vou falar de contratações, porque, né, os craques das informações sobre contratações são o Flávio e o Emerson, principalmente, né, os dois, né? Então, eu falei, estão aí falando com Londres, falando com o México, falando com a França, falando com o empresário, falando com parente dos jogadores, falando com todo mundo. E eu não vou me meter nesse assunto, não. Aí eu falei de outras coisas aqui, falei da Vasco Staff, falei da próxima eleição do clube, enfim. O meu assunto foi esse. Mas as notícias são as melhores, né? Eu tenho acompanhado, evidentemente, as notícias de vocês, né? As notícias do canal. E vamos ver se o Vasco consegue aí trazer alguns jogadores importantes para qualificar ainda mais o elenco. E aí vai ao encontro do que o Sérgio Quintes falou, né? Eu quero título, pô. Não quero saber de nada, não. Quero levantar a taça. E é isso que realmente o torcedor quer. Sem dúvida. Igor Silva, colocando a cara aqui nesse especial de 2025 para 2026. O ano de 2025, o Igor Silva teve uma situação triste, mas ele conseguiu, pelo menos, Flávio Dias, empatar comigo. Se transformou mais um integrante do canal Atenção Vascaínos que tem 3 pernas. Boa tarde, Igor Silva. Eu pensei que ele fosse falar que é o segundo manco do canal. Achei que ele fosse falar isso. Mas um manco, esse negócio de 3 pernas aí. Muito obrigado pelo elogio, então, Emerson. Muito obrigado. Porque ele agora tá com bengala também, né? Por isso. Entendi. É isso. É o Kid então. de bengala. São muito maldosos, muito maldosos. Não, boa tarde, Flávio, Emerson, Sérgio, Cerdeira. No meu caso, não tem bengala, não, tá? Só que fique claro. Tá. Não, muito obrigado por lembrar, gente. Informação importante, Emerson. Boa tarde pra vocês aí, boa tarde pra todo mundo. Cara, acho que você ia querer que eu dissesse também, definindo uma palavra, né, esse ano aí. Cara, eu vou botar que é frustrante. É frustrante, sinceramente é frustrante. É aquela sensação de dava. Dava pra ter ganhado, dava pra algumas contratações terem sido melhores, dava pra muita coisa ter sido diferente, mas... Enfim, em relação ao ano passado, que com o Atlético eu realmente não estava nem um pouco esperançoso, esse ano contra o Corinthians eu estava. Realmente achei que dava. Então é frustrante, porque realmente é aquela sensação de chegar tão perto, mas ao mesmo tempo passar longe, em alguns aspectos, que a gente vai falar aí de acordo com o roteiro do programa de hoje. Então, essa é a palavra. É isso. Então vamos começar logo essa votação aqui para a rapaziada que está participando com a gente aqui também, através do canal Atenção Vascaínos. A primeira pergunta para vocês é a seguinte: qual foi o melhor jogo do Vasco em 2025? Rapidamente, até pra gente poder não estender muito o programa aqui não. Diz qual foi o jogo, dá um pequeno palavrinha aqui, mas qual foi o melhor jogo que você viu assim? Pô, esse jogo aqui o Vasco foi F. Ou até mesmo, por exemplo, pode ter sido um jogo que o Vasco não tenha sido tão bem assim, mas foi um jogo emocionante. E aí, qual o jogo que vai ficar na sua retina, na sua memória, Flávio Dias, de 2025? Emerson, eu tenho 3 jogos em especial. É claro que o jogo do Santos é um jogo que marcou muito pela forma como o Vasco ganhou. Tenho esse último jogo contra o Fluminense na classificação para a final da Copa do Brasil, pelo envolvimento nosso, pela emoção do jogo, de ganhar nos pênaltis e de um rival que tornou-se chato. O Fluminense está chato. Mas para mim a grande atuação do Vasco na temporada foi a vitória por 2-0 em cima do Cruzeiro. Aquele jogo eu não participei da transmissão, vi aquele jogo por um aparelho celular, eu estava num casamento, e acho que o Vasco fez uma atuação irrepreensível. O Vasco foi superior o jogo todo contra um grande adversário, time completo, com Caio Jorge, Matheus Pereira, com os caras todos, Cássio no gol. O Vasco fez 1-0 com o Ryan logo no início, jogando em cima, todos os jogadores jogando em altíssimo nível, Puma na lateral esquerda fazendo um jogaço, competindo, brigando, São Januário naquele clima gostosinho, né? Aquela coisa de pressão, faz o gol com o Paulo Henrique 2-0 e fecha o caixão. Então é claro que o jogo do Santos foi emblemático pela forma como foi, mas eu acho que pela disputa, pela competição, eu vou eleger o Vasco e Cruzeiro como grande jogo do Vasco nessa temporada 2025, pro meu gosto. Sérgio Quindes, seu voto. Em relação a desempenho, sem dúvida esse jogo contra o Cruzeiro ficou muito marcante, né? Foi muito marcante por causa disso. Um grande clube que vinha tendo desempenho, inclusive o Cruzeiro naquela época era se eu não me engano, o melhor visitante, né? Vinha de uma sequência muito boa fora de casa e o Vasco conseguiu fazer um grande jogo.
Mas eu não tem como, para mim, não falar do Vasco e Santos, né? Santos e Vasco lá no Morumbi, dia 17. E porque, infelizmente, a gente está desacostumado com isso, né? A gente está desacostumado a ver o Vasco aplicando essas grandes goleadas. E a lembrança que eu tenho, o que está acontecendo? Eu tava vendo o jogo, tipo, o que está acontecendo? Eu fiquei meio em choque, fiquei meio perdido, assim. Então, para mim, sem dúvida, é o jogo mais, positivamente, é o jogo mais marcante desse ano. Igor Silva. Vasco e Santos, por tudo envolvido aí, o nosso trabalho, o quanto se impactou. Eu sempre tento levar por esse critério também, né? Eu acho que, assim, foi um jogo legal pra gente, assim, né? Produtor de conteúdo, etc. Ali pra transmissão, pro momento. Eu acho que foi um jogo bem legal, assim. Era o gás que a gente precisava ali também pra poder ter uma paz ali naquele momento que tava bem difícil. Ninguém esperava aquele resultado, então eu acho que foi esse jogo. Vasco e Santos, 2 votos. Cerdeira, seu voto. Eu também reconheço que o jogo Vasco-Cruzeiro foi um jogaço e o Cruzeiro tem um time muito bom, né? Inclusive pela classificação no Campeonato Brasileiro, a gente sabe bem disso. Agora, realmente, Vasco e Santos, para mim, foi o jogo mais importante pelo placar, né? 6-0 é uma coisa assim, totalmente fora da curva. Né? Um time vencer um outro time grande, né? Por 6-0 e na casa do adversário. Então foi assim, de uma importância muito grande, um ponto totalmente fora de qualquer, o maior torcedor do Vasco nunca iria imaginar um placar desse. Então, para mim, Vasco e Santos foi o jogo mais importante do Vasco no ano. Então vamos ouvir agora os dois gravados, né? Nosso Jean Faísca e também o Diego Monteiro. Pode botar aí, Igor Silva, o voto de Jean Faísca e depois do Diego Monteiro. Salve galera ligada nesse especial de fim de ano do AV. O desafio é responder aí alguns questionamentos em relação ao que foi o Vasco no ano de 2025. Vamos começar pelo melhor jogo. Eu estava em dúvida entre dois. O 3-1 do São Paulo contra o São Paulo no Morumbi e o 6-0 contra o Santos também no Morumbi. Eu acredito que eu vou ficar aí com o 3-1 contra o São Paulo. Até no último minuto estava 3-0, a equipe de São Paulo era uma equipe muito melhor do que a do Santos, e aquilo ali eu acredito que foi até meio que uma virada de chave para acreditar que o Vasco poderia sim ter um segundo semestre melhor. Então eu coloco aí como o melhor jogo do Vasco no ano, a vitória por 3-1 contra o São Paulo no Morumbi. Voto diferente. Amigos, tudo bem? Todo mundo que está acompanhando aí esse especial de final de ano, a gente vai responder aí algumas perguntas dessa retrospectiva do Vasco nesse ano de 2025, né? E para começar, o melhor jogo do Vasco no ano. Bom, tivemos alguns, boas atuações contra o Santos, aquela goleada de 6-0, a vitória sobre o São Paulo também, por 3-1, grande jogo do Vasco no Morumbi, mas eu fico com Vasco e Cruzeiro, segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Vasco venceu aquele jogo por 2-0, um jogo dificílimo em São Januário, muito difícil, contra um bem treinado time do Cruzeiro do Leonardo Jardim. E o Vasco foi muito maduro naquele jogo, numa sequência difícil, né? O Vasco vinha de uma sequência difícil no campeonato, pegando aí rivais difíceis, né, que estavam brigando naquela altura pela liderança do campeonato, e o Vasco fez um grande jogo contra o Cruzeiro, e aquela vitória por 2-0 eu voto como o melhor jogo do ano. Valeu, Diego Monteiro, que narrou também todos esses jogos. Eu destacaria também a vitória sobre o Internacional por 5-1, que praticamente livrou o Vasco do rebaixamento. E o Vasco e CSA 3-1, porque eu narrei esse jogo lá em São Januário. Então, fica só coisa, mas o Vasco e Santos acabou vencendo a nossa Atenção, vascaínos, aqui a notícia é o Vasco. Isso aí, por isso, exatamente. Vamos agora votar no pior, né? Se teve o melhor jogo, o pior. Começa por você, Igor. Qual foi o pior jogo que você aí nas carrapetas teve que assistir do Vasco esse ano? Puerto Cabejo, 4 lá, aquela derrota vergonhosa, ter que botar o placar pros caras lá toda vez que sai gol, aquilo ali é horrível, aquele jogo me assombra toda vez. Meu Deus do céu, disparado esse. Sérgio Kind.
Não tem como, né? Não tem como não falar desse jogo do Puerto Cabello, pela fragilidade do adversário, primeira derrota expressiva contra um time da Venezuela, mas vale citar também aquele 5-0 contra o Atlético Mineiro. Tudo bem que foi última rodada, um time totalmente deformado, um time totalmente reserva, mas foi um jogo do Vasco. Se é pra gente citar o pior jogo do ano do Vasco, foi um jogo do Vasco. Então esses dois aí acho que empatam em devidas proporções. Mas tem que ser um só, Sérgio. Qual o seu voto? Tá, então escolhendo um só, eu vou nesse do Atlético Mineiro. Tá bom. Cerdeira, seu voto. Eu elenco assim 3 jogos. Primeiro, a virada do Juventude sobre o Vasco em São Januário, 3-1, horrível. Depois a virada do Vitória sobre o Vasco lá no Barradão, o Vasco com um jogador a mais, horrível também. Agora o União Cavaleiro 4-0, para mim é o pior Porto jogo Cabide, do né? O Vasco. Porto Cabide, né? Porto Cabide, União Cavaleiro. Porto Cabide, porra, tá maluco? Tudo igual. Então esse para mim foi o pior. 4-0, realmente com o clube venezuelano, foi vergonhoso. Esse para mim foi o pior jogo do Vasco. E o seu, Flávio? Todos esses que foram citados foram jogos muito emblemáticos. Eu vou citar 2 jogos contra o Botafogo, a volta do Mundial, que o Vasco perdeu em Brasília, jogando Pedrinha em Santo. E naquela sequência que o Vasco vinha bem, uma derrota para o Botafogo, que o Vasco não passou do meio de campo no Engenhão, que podia ter sido muito mais, foi uma atuação assim, desesperadora. Mas não há dúvida que, pela circunstância, a maior vergonha do ano do Vasco foi a derrota para o Puerto Cabello. Foi a maior derrota de um time brasileiro para um clube venezuelano, que é futebol de 5º mundo. Então, é inexplicável. Então, a derrota, para mim, para o Puerto Cabello foi vergonhosa, Emerson. Vamos ouvir agora o Diego Monteiro também votando no pior jogo do Vasco no ano. Igor Silva. Jogo do Vasco na temporada, tivemos várias, né? Contra o Grêmio, Juventude, Bahia, última rodada do Atlético Mineiro, tudo bem, enfim, time reserva e tal, pensando na Copa do Brasil, mas o meu voto vai para Vasco e Botafogo, segundo turno do Campeonato Brasileiro, depois da derrota contra o São Paulo, né, se eu não me engano. A gente o Vasco jogou contra o Botafogo no Engenhão e foi terrível. O Botafogo engoliu o Vasco. O Vasco não conseguia chegar na área do Botafogo. Eu voto como o pior jogo da temporada. Jean Faísca, seu voto. Olha que o pior jogo do Vasco no ano tem alguns fortes candidatos. Os 2 jogos contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro foram horríveis. O jogo contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, o Vasco não conseguiu dar um chute no gol. Os 2 jogos contra o Juventude. Contra o Juventude, o Vasco vinha de uma vitória por 6-0 contra o Santos e com menos de 1 minuto já estava perdendo de 1-0 para o Juventude lá em Caxias do Sul. Agora, o jogo do retorno, que era para o Vasco aí dar uma retomada, tentar alcançar aí essa vaga pelo Campeonato Brasileiro na Libertadores da América, eu coloco muito na conta nessa derrota para o Juventude. São Januário lotado e tudo mais, e infelizmente o Vasco acabou sendo derrotado mais uma vez com um gol do Nenê. Então, o jogo do retorno em São Januário contra o Juventude, eu acho que foi o pior jogo do Vasco do ano. O mais votado foi Vasco e Porto Cabello, e eu concordo, foi a maior vergonha desse ano, sem dúvida nenhuma. A gente elegeu o melhor jogo, o pior jogo, o gol mais bonito do Vasco no ano. Esse é difícil de você lembrar, assim, de vários gols, assim. Foram 94 gols no Vasco no ano, mas eu queria que vocês lembrassem aqui qual foi o gol mais bonito que lembra vocês esse ano do Vasco no Campeonato Brasileiro, Carioca, Copa do Brasil e Sul-Americana. Cerdeira, você que tem a memória melhor aqui da gente aqui, qual seria o gol mais bonito do Vasco no ano? Se depender da minha memória, a gente está ferrado. Mas eu gostei muito daquele gol do David contra o Santos. Né? Aquele meio que sem pulo, né? Uma bola difícil de pegar. Então, para mim, foi esse gol do David é o que me veio assim à cabeça agora. E se eu não me engano, ano passado também o gol mais bonito do Vasco, pelo menos pra gente aqui, foi eleito também do David contra o Criciúma. Igor Silva, seu gol mais bonito em 2025? Cara, Vasco e Santos, o gol do Coutinho, a jogada toda. Bonito golaço, gol também. Golaço. E além de ser um golaço, ele, mais uma vez, encheu a gente de esperança de que o Vasco ia dinizismo ali, puro e simples, né? Falei, achei agora. Vambora, 6-0 em todo mundo.
E acho que a gente só fez um gol. Quer dizer, 2, né? Os 2 foram naquele jogo. 2 gols assim de troca de passe. Isso. Quase iguais, né? Que foram de cavadinha também, mas o do Coutinho pra mim foi mais... A plasticidade dele foi mais bonita pra mim. Flávio, seu voto. Esses 2 gols contra o Santos foram muito emblemáticos. Eu me lembro do gol do Andrés Gomes contra o Inter, que foi um golaço também, um gol espetacular pela roubada de bola, pelo corte e pela batida. Mas como plasticidade, o gol do David foi um gol antológico, cara. Foi um gol de uma dificuldade, um grau de dificuldade enorme. Ele vem no alto e ele consegue dar uma chicotada na bola, e o goleiro do Santos é muito bom, o Gabriel Brazão. Não viu nem a cor da bola. Para mim, o gol do David foi o mais bonito do ano. 2 votos pro David. E você, Sérgio Kind? Cara, foi um belo gol, mas o gol que mais me marcou, talvez por estar no estádio, foi o gol do Felipe Coutinho contra o Nova Iguaçu na Copa do Brasil. Uma chapada de fora da área, um golaço. Eu me senti em Enfield ali, parecia que estava vendo o jogo do Liverpool em 2018. Foi um gol muito marcante, e a gente até criticou depois, né? Por que o Coutinho não chuta tanto, não chuta mais fora da área? Ele fez um gol parecido contra o Melgar fora de casa. Chuta, Coutinho, chuta mais, Coutinho, porque aquele gol foi muito... Ele fez até um contra o Melgar também, fora de casa, né? Que é aquele jogo, primeiro jogo da Sul-Americana, é verdade. E tá aí o voto pro Coutinho. Vamos botar então, pedir para o Jean Faísca e o nosso Diego Monteiro também votarem aqui. Primeiro, o Jean Faísca, o gol mais bonito do Vasco em 2025. O gol mais bonito do Vasco do ano, na minha opinião, foi do DVD contra o Santos no Morumbi. Cruzamento lindo do Lucas Piton. DVD pega a bola lá em cima, uma mistura de voleio com chute de primeira. Realmente o goleiro Brazão não viu nem a cor da bola. Eu acredito que esse foi o gol do Vasco mais bonito na temporada de 2025. Agora o DM também votando. Gol mais bonito do Vasco no ano. Olha, eu não sei se vocês vão lembrar, tá? Eu vou fugir um pouco do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Eu vou pro Campeonato Carioca. Foi um dos primeiros gols que eu narrei esse ano. Paulo Henrique contra o Maricá. Aquilo foi o suprassumo do Paulo Henrique, né? Saindo, driblando todo mundo e puxando lá para a perna esquerda e fazendo gol. PH contra o Maricá, eu voto. Acho que poucos vão se lembrar, hein? Contra o Maricá no Campeonato Carioca desse ano. Bom voto do Diego Monteiro. Golaço. Eu vou te falar que o gol mais bonito do ano do Vasco foi na base. Pra mim foi o do GB contra o Santos, inclusive, na Vila Belmiro. Aquele pra mim foi o gol mais bonito. Além daquele gol do GB, teve um gol de bicicleta do André na Copinha. Lembra uma jogada do Zucarello pela direita, ele cruza e o André dá uma bicicleta. Também, pra mim, foram os 2 gols mais bonitos do Vasco no ano em relação à base. Mas no profissional, eu também votaria no gol do DVD, que venceu aqui o gol mais bonito do Vasco em 2025. Maior trapalhada do Vasco no ano. Essa é bacana, eu quero ouvir vocês. Qual foi a maior trapalhada que vocês viram do Vasco? Pode ser sido fora de campo, dentro de campo, uma bobagem num gol tomado, pode ser num jogo, por exemplo, que vocês, o Vasco tinha que ganhar e acabou perdendo. Enfim, qual foi a maior trapalhada do Vasco em 2025? Começo por você, Sérgio Kind. Cara, vamos lá. Eu acho que a maior atrapalhada foi logo no início do ano. Para mim, a grande atrapalhada foi o Vasco começar o ano com o Fábio Carille, que é totalmente diferente do DNA do Vasco, da convicção do presidente. Tanto que depois o Vasco contratou o Fernando Diniz, que eu acho que se parar para pensar em 2 opostos, é Fernando Diniz e Fábio Carille. Então, para mim, que começou mal não tem como terminar bem, né? A gente viu que o desempenho não foi dos melhores. Em números, pode não ter sido essa tragédia toda, mas era um futebol muito mal jogado, sem nenhuma projeção de melhora. Eu acho que, por tudo que o comentarista Pedrinho falava, o presidente, e depois ele até admitiu em coletiva que contratou o que dava para ser contratado naquele momento. Acho que a grande atrapalhada foi começar com uma filosofia tão diferente do que ele aplicava, né? Você persegue Fábio Carille, Sérgio Kind. Igor Silva, seu voto na maior atrapalhada do ano. Cara, maior atrapalhada do ano, assim... Eu vou botar em campo, tá? Assim, uma que me deixou... É relativamente simples, mas eu fiquei muito puto, de verdade, foi aquela barreira ridícula do Fusato naquela cobrança de falta do Hulk. Sério mesmo, aquilo ali pra mim, sabe, cara... Ok, time reserva, um jogo entregue, mas pelo amor de Deus, cara, a gente tá falando de Série A do Campeonato Brasileiro, 2 times grandes, não existe aquilo. Não existe aquilo, sabe? Aquilo pra mim foi assim, bem zoado. E
se eu puder fazer um adendo rapidinho, aquele gol contra o Corinthians, se eu não me engano, que lançam a bola e aí o Léo Jardim vai, aí bate no Léo Jardim, bate no zagueiro do Vasco e vai... Foi o João Vitor. Gol. João Vitor. Ah, óbvio, tá aí a peça. Tá explicado. Se eu puder citar esse aí também, que aquele jogo ali foi uma tragédia. Foi mesmo. Flávio Dias, você lembra da grande atrapalhada do Vasco em 2025? Cara, dentro de campo foram várias, né? Porque, por exemplo, esse jogo do Puerto Cabello, o Puerto Cabello fez 4 gols, 3 entregues. Não, Me e um de lembro cabeça muito. de um cara de 1,50 m, vale lembrar 50. isso. Não, e teve contra o Melgar, da mesma forma, um baixinho que fez o gol em cima do Piton. Me lembro muito de um jogo que eu fiquei irritadíssimo, que foi contra o Ceará, que o Paulo Henrique, ao invés de zerar a bola, quis sair jogando e perdeu. Dentro de campo, eu colocaria o Hugo Moura contra o Palmeiras, que sair jogando e nós perdemos o jogo ali, tá? Mas eu vou dizer que a grande trapalhada do Vasco na temporada foi acreditar em alguém que disse que o Lloyd Augusto jogava futebol. Porque, sinceramente, o cara fazer aquela live e você abraçar o cara, me desculpe. Essa, pra mim, foi a maior atrapalhada. Foi um negócio, assim, inacreditável contratar esse rapaz. Então, pra mim, a atrapalhada administrativa, não sei se é o que vocês querem, se vocês quiserem dentro de campo, é o Hugo Moura contra o Palmeiras. O voto é seu. Então, pra mim, a atrapalhada foi a contratação do... Eu citaria uma outra também, que foi a situação do GB na Turquia, que foi uma grande atrapalhada. Mas, pra mim, a grande atrapalhada foi a contratação do Lloyd Augusto. Desde o início, tava com a cara de que ia dar M. E não deu outra. Eu votaria também nisso. E tem um detalhe, pelo menos foi consertada essa atrapalhada durante o ano. Pelo menos isso. Nosso Cerdeira, seu voto com a grande atrapalhada do Vasco em 2025. Muitas atrapalhadas aconteceram, né? Eu não gostaria de botar a culpa no Lloyd, porque tem o Jean Davi, né? Então, mas o Davi acho que foi ano passado, né? A Jean Davi foi 24, ainda vai. Atrapalhada idêntica. Mas aí eu voto no Hugo Moura contra o Palmeiras. É aquele gol que eles estão jogando, perdeu, e o Palmeiras venceu por 1-0 justamente por causa da atrapalhada. Então, o meu voto é no Hugo Moura contra o Palmeiras. Você persegue o Hugo Moura, Cerdeira. Vamos ouvir Diego Monteiro. Eu nem falei das 2 expulsões, pô. É verdade. Vamos ouvir o Diego Monteiro falando sobre a maior atrapalhada do Vasco em 2025. Vamos lá, a maior atrapalhada do Vasco no ano. Olha, tivemos algumas, eu vou me atentar para lances no jogo, tá? Eu lembro de uma contra o Palmeiras, o segundo gol do Palmeiras, se eu não me engano, no 3-0 no Allianz Parque. É um cruzamento da esquerda, o Lucas Oliveira, ele cai para trás, aí o Hugo Moura tenta tirar, pega no pé de apoio dele, bate no Lucas Oliveira e, enfim, sobra com o Flaco, que acaba fazendo gol. Mas eu fico com o Fusato no último jogo do Campeonato Brasileiro, quando ele não coloca ninguém na barreira contra a falta do Hulk. Na verdade, botou o Tietchan fora da trave, enfim. Foi uma atrapalhada tremenda do Fusato. Meu voto é nessa. Tá aí o Diego Monteiro e agora vamos ouvir Jean Faísca falando sobre a atrapalhada do Vasco em 2025. Olha, quando a questão é atrapalhada, entregar a paçoca, essa equipe do Vasco foi a campeã brasileira nesse ano. Eu vou ficar aí com a atrapalhada do PH contra o Ceará, num jogo que o Vasco estava ganho em São Januário, mais uma vez São Januário lotado, e no último minuto era só dar um bico para lateral, para escanteio, para cima, para qualquer lugar, e o PH deixou aí o atacante Fernandinho do Ceará tomar a frente, e depois o Ceará acabou empatando aquele jogo. Então, na minha opinião, PH ganha esse troféu. De todos os votos, ganhou a contratação do Lloyd, a maior atrapalhada do Vasco em 2025. Personagem do Vasco 2025. Pode ser positivo, pode ser negativo. Quem foi o grande personagem? O Sérgio Quinde do Vasco 2025, Flávio Dias. Cara, assim, a gente teve alguns personagens marcantes. Acho que o Fernando Diniz é um personagem, por tudo que ele representa, pelo jeito dele treinar. Mas não há dúvida, eu não sei nem se tem uma categoria semelhante, mas para mim o grande personagem do Vasco em 2020 e 2025 foi o Ryan. Eu acho que o Ryan foi o nome, é o primeiro jogador do Vasco que tem uma multa de 80 milhões de euros, muito pelo que ele fez na temporada.
Menino brilhou intensamente, um moleque que ano passado foi intimidado por torcedores na porta do CT e um ano depois dá uma volta por cima muito grande. Então eu vou votar no Ryan. Para mim foi o grande personagem do Vasco nessa temporada 25. Você, Cerdeira. Pois o Ryan realmente. Eu estou entre dois personagens, cara. O Ryan, realmente, e o presidente Pedrinho, cara. Porque o Pedrinho foi do inferno ao céu rápido, né? E voltou sem passar pelo purgatório. Por tudo que ele fez, por todas as pressões que sofreu. E agora, ao final do ano, muita gente que pressionou tanto, né, e acabou que reconheceu que o Pedrinho, no final das contas, fez uma boa administração. Bom, eu ainda vou ficar com o Pedrinho. Bom voto. Você, Igor Silva. Cara, eu vou botar o Diniz. Eu acho que positivo e negativamente não tem como. Eu acho que o personagem do ano foi ele. Tudo de melhor que a gente podia sentir, assim, com relação ao ano do Vasco, veio dele, praticamente, né? De decisões dele. E de ruim, eu acho que também. Acho que de ruim também. Então, pra mim, o grande nome é ele, o grande personagem do ano. Flávio Dias. Não, já dei meu voto. Meu voto perdão. de personagem Sérgio do Ryan. Sérgio Quintes, perdão. Cara, eu considero o personagem mais no sentido negativo. E para mim o personagem foi o Lloyd, porque ele não é jogador de futebol, ele é um personagem, uma caricatura ali de que, como o Flávio falou na categoria anterior, não faz o menor sentido ter vindo para o Vasco, tudo que envolveu, para mim é um péssimo personagem, mas personagem para mim é o Lloyd. 4 votos diferentes, vamos ver. Vamos para Jean Faísca falando sobre o personagem do Vasco 2025. O personagem do Vasco, eu acho que o cara que mudou a rota do ano foi o Admar Lopes, principalmente pela janela que ele fez no meio do ano. Eu acredito que o personagem positivo, alguém que chegou e mudou aquilo que a gente imaginava no meio do ano, sem dúvida nenhuma, foi a contratação do português Admar Lopes. 5º voto diferente. Diego Monteiro tentando desempatar, hein? Vamos lá, Diegão. A imagem do Vasco no ano, eu acho que não tem outro, tá? Ele se chama Admar Lopes. Foi o principal responsável por uma janela digna no meio do ano, que fez com que o Vasco elevasse um pouco o nível, né, de competitividade, com as chegadas aí de nomes importantes, principalmente o Andrés Gomes. Então eu fico com o Admar Lopes, o personagem do ano, e uma expectativa muito grande para o próximo ano, né, o trabalho dele nessa nova janela. Eu também votaria no Admar e o Admar ganhou. Então até agora, melhor jogo do Vasco no ano, Vasco 6, Santos 0. Pior jogo, Vasco 0, Porto Cabede 4. Gol mais bonito, David contra o Santos. Maior atrapalhada do Vasco no ano, a contratação do Lloyd. E o personagem do Vasco 2025, Admar Lopes. Antes de trazer aqui as outras perguntas, vou pedir para o Sérgio Quinde trazer 2 recados importantes para a galera que está ligada aqui nesse especial de fim de ano. Fala, Sérgio Quinde. Fala sim, Emerson. Primeiro eu quero falar para você que quer tirar a sua cidadania europeia, você que tá ligado aqui no canal Atenção Vascaíno sabe que a você português, sem dúvida nenhuma, é a sua melhor opção para tirar a sua cidadania italiana, espanhola, portuguesa, sem nenhuma burocracia. Você vai entrar em contato com o WhatsApp 21 99194 3278 e vai falar com o especialista. Então, escanear esse QR Code que está aparecendo aí na tela. Você pode ser um dessas 4.000 famílias que já foram beneficiadas com essa possibilidade de tirar a cidadania europeia. E claro, a gente não precisa nem citar os inúmeros benefícios pensando em segurança, em educação, em estrutura, na parte financeira. Infelizmente, a situação aqui está complicada. Então, se você tem essa possibilidade, e o grande diferencial da Você Português, você não precisa desembolsar nenhum valor inicialmente, que nem tem muita gente por aí que me dá uma taxa aqui que a gente vai ver. Não, com a Você Português, eles vão passar todas as informações necessárias, você vai enviar toda a documentação e, sendo possível, aí sim, eles vão fazer todo o procedimento. Então, mais uma vez, não perca tempo, fale com o especialista. 21 99194 3278 é a galera da Você
português. E um outro recado muito importante também, para começar bem aí o ano de 2026, é com a Horus Benefícios, você que precisa de uma cobertura completa e atendimento de confiança. Não importa se você usa o seu carro para o dia a dia, para o lazer, para trabalhar, para viajar, conheça a Horus Benefícios. Você conta com proteção contra roubo e furto, cobertura para colisão e incêndio, danos a terceiros até R$60 mil, assistência 24 horas com reboque até 1.000 quilômetros em todo o Brasil e, claro, utilizando o cupom AVIHORUS você garante 20% de desconto na sua mensalidade e ainda recebe manutenção preventiva gratuita, troca de óleo, filtro de ar-condicionado, filtro de cabine, tudo incluso no seu plano. E fechando com a Horus, você ganha no ato uma camisa do Vasco. Não é sorteio, é fechar e ganhar. Então, não perca tempo, escaneie o QR Code que está aí na tela, ou então entre em contato com o telefone 249-7401-2864. Horus Proteção Veicular, a força que você precisa, o cuidado que você merece. Como não tem águia, eu faço aqui... Tu vai é a águia da Horus, né? É a águia da Horus. Essa águia é cara de calopsita. Isso aí vai estar na torcida do Fluminense torcendo pelos Gemes. Vamos lá, a vida que segue. E aproveitar 2026 chegando na porta aí, você faça a sua proteção do carro e também tem uma cidadania portuguesa ou cidadania europeia. Vamos lá, vamos trazer aqui as outras perguntas aqui. Eu queria saber de vocês agora, qual foi a maior surpresa do Vasco em 2025? A maior surpresa, que vocês não esperavam nada e acabou entregando. Começo por você, Sérgio Quindi. Cara, aí sim, dessa vez eu vou votar no Admar. Assim, não que eu achasse que... Eu não sabia o que esperar, sinceramente. Depois do trabalho ruim do Marcelo Santana, a gente ficou com uma expectativa meio duvidosa. O que esse cara tá vindo? Muita gente apoiou porque era alguém fora da casinha, outros criticaram porque, um português não entende nada de Vasco, será que conhece o futebol brasileiro, o mercado sul-americano? E se mostrou ser uma grata surpresa, um grande acerto do Vasco. Então, para mim, de fato, né, a minha maior surpresa, me surpreendi muito positivamente com o trabalho do Admar Lopes. Igor Silva. Cara, eu também vou... Agora sim, eu realmente ia votar no Admar como surpresa, entendeu? É um cara que chegou aí, ficou quieto, falou pouco. É um cara que foi pra dentro. Criou uma conta no Tinder, se deu bem, foi pra contratar um monte de gente pro Vasco e se embora. Seba nas canelas. É verdade, é verdade. Eu lembro até que o Sérgio Quindi, numa live, logo quando estava perto de contratar, o Sérgio falou, eu preferia um executivo brasileiro, que conhece melhor o mercado, e tá isso, justo o voto do Sérgio também, inclusive, nisso. Flávio, o seu voto da surpresa do Vasco em 2025? A minha surpresa é o jogador que eu tenho mais prazer em falar o nome. Carlos Andrés Gomes. Tô contigo. Para mim, é a maior surpresa. Aliás, para mim, foi o jogador do ano, depois do Ryan, em termos de gols, mas em termos de entrega, para mim foi uma surpresa agradável. Já mandei fazer uma camisa 11, ressuscitar 11, porque Carlos Andrés Gomes foi a surpresa agradável. Obrigado, Admar, pela contratação desse colombiano completamente maluco, mas que joga pra dedéu. Você tá fazendo a camisa 11 porque você é fã de Gabriel Peck. Cerdeira, seu voto para a grande surpresa do Vasco 2025. Eu sou fã do Romário, é diferente. Eu tô com o Flávio nessa aí também. O Andrés realmente foi uma surpresa, assim. E é um jovem, né? Ele entrou no Vasco ali, ele barrou o Verratti, pô. Ele barrou o Verratti. Então, para mim, o Andrés Gomes foi a grande surpresa do Vasco. Vamos ouvir Diego Monteiro e depois Jean Faísca. Primeiro, Diego Monteiro. Surpresa do Vasco no ano. Ai. Eu podia votar no Andrés Gomes. Podia até votar no Ryan, apesar que o Ryan não é uma surpresa, né? Mas pela temporada que ele fez, diante de toda a dificuldade dele no início. Mas o meu voto vai ser em Nuno Moreira. Nuno Moreira, opa. Para mim, sem dúvida, uma grata surpresa. Um cara que não teve férias, veio do futebol português, do Casa Pia, em atividade, chegou no Vasco já marcando gols, dando assistência, sendo um jogador muito importante. E vai ser muito útil, muito importante na próxima temporada. Então sem dúvida, um reforço que o Vasco ganhou. Nuno Moreira é a minha surpresa do ano.
Valeu, Diego Monteiro. Agora, Jean Faísca. Maior surpresa do ano, sem dúvida nenhuma, foi a volta do Cauã Barros do América Mineiro. Todo mundo sabia da sua qualidade e queria ajudar. Só que chegou, no primeiro momento não foi titular, Jair e Tietê ali estavam como titulares, Hugo Moura sempre entrando, mas a partir da hora que ele teve a sua oportunidade, entrou, deu conta do recado e é titular absoluto para a próxima temporada. Então eu acredito que o Cauã Barros foi aí o fator positivo dessa temporada. Tá aí o voto, e quem ganhou no meu desempate aqui, eu também votaria no Carlos Andrés Gomes como a maior surpresa de 2025, eleito aqui pela rapaziada do canal Atenção Vascaínos. Melhor contratação do ano, Igor Silva. Cara, eu vou votar no Nuno, porque assim, o Andrés Gomes jogou muito, mas eu acho que o Nuno foi mais importante no momento em que o Vasco precisava mais, em tese. Eu acho que o Vasco, antes da movimentação da outra janela, que veio o Andrés e tal, o time do Vasco estava mais deficitário. E eu acho que o Nuno foi mais importante nesse momento. Ele jogou mais nesse momento. Não estou dizendo que o Andrés não jogaria, mas eu acho que ele jogou melhor nesse momento que o Vasco precisava mais, e isso faz dele, para mim, a melhor contratação em termos de, sei lá, vou botar custo-benefício, assim, essa expressão, sabe? O Andrés Gomes veio com um time mais rodado, assim, em tese, mais encaixado, enfim. Então eu acho que é o Nuno para mim. Cerdeira. Eu vou votar de novo no Andrés. Então, para mim, foi uma surpresa e foi a melhor contratação do Vasco. Sérgio Quinde. Cara, eu fico entre os dois também, entre o Nuno e o Andrés, mas eu vou de Andrés porque eu acho que a amostragem do Nuno foi maior e com isso ele acabou oscilando mais. Não quer dizer que o Andrés não vai oscilar, mas o Andrés foi uma crescente, né, desde que ele entrou nesse time. Eu vou de Andrés Gomes. Flávio. Eu vou votar no Admar Lopes. Eu acho que aí sim, para minha cabeça, foi a melhor contratação, porque ele é responsável pelas melhores aquisições do meio da temporada. O Nuno Moreira, claro, é um jogador muito interessante, foi uma bela de uma surpresa, uma ótima lembrança do pessoal, mas eu acho que como contratação foi uma mudança de pensamento administrativo. Você passou a contratar jogadores com um modelo que foi aceito, de você contratar atletas por empréstimo com opção de compra, de você poder alcançar aonde você pisa, sem fazer grandes arroubos financeiros, como a gente fez no início do ano, gastando grana desnecessária com Garré, com Lloyd, enfim. Então, para mim, o Admar, que é além de um bom administrador e de um cara que sabe mexer com dinheiro, e fazendo uma menção também honrosa ao Carlos Amodeu, que é o CEO da SAF, que é muito pouco citado, mas é fundamental nessa engenharia financeira, é o cabeça pensante na questão da grana. A gente não pode deixar de mencionar que o fato do Admar ser originário de scout é fundamental para que ele seja muito minucioso nas contratações. Então, para mim, a grande contratação do ano, que fez a gestão parar de errar em contratações em 2 janelas, foi o Admar Lopes, que é o cara que hoje realmente coloca o Vasco nos trilhos novamente. Boa lembrança. Nosso Jean Faísca agora vai votar na melhor contratação de 2025. A melhor contratação do Vasco, eu estava em dúvida entre o Nuno Moreira e o Andrés Gomes. Mas eu vou ficar com o Nuno Moreira por um simples motivo. Eu acho que a amostragem do Nuno Moreira é maior, fez mais jogos, foi mais testado que o Andrés Gomes. Claro que a reta final do Andrés Gomes foi maravilhosa. Não tenho dúvida nenhuma aí que foi um dos melhores jogadores da semifinal e também da final da Copa do Brasil. Mas pelo ano eu acredito que o Nuno Moreira ganha esse troféu aí da melhor contratação do Vasco de 2025. Agora, Diego Monteiro. Vamos lá, melhor contratação do ano. Eu tô na dúvida entre o Nuno e o Andrés Gomes. O meu voto vai ser no... Apesar de ter sido uma surpresa o Nuno, o meu voto vai no Andrés, cara. O Andrés que jogador chato, insinuante, vai pra cima, o tal do ponta chato que o Flávio falava tanto, e veio com o Admar,
enfim, números ótimos para pouca quantidade de jogos que ele fez aí nessa reta final. O cara foi super importante, extremamente importante, fez grandes jogos nas semifinais da Copa do Brasil e também nos jogos da decisão. Andrés Gomes, a melhor contratação do Vasco no ano. Então venceu o Andrés Gomes com 3 votos. Se eu tivesse que votar, eu votaria no Nuno, mas já que já não precisei votar, deu 3 votos para o Andrés Gomes, a melhor contratação do Vasco no ano. E se tem a melhor, tem a pior. Cerdeira, seu voto com a pior contratação do Vasco em 2025. Sem dúvida que foi o bravo Lloyd, né? Hein? Acho, por unanimidade. Hein? E aí, Flávio, seu voto? Pô, tem que fazer aquela pergunta que o Saulo Viana adora que eu faça. verdade. Alguém não vai votar no Lloyd Augusto? Eu. Porra, não? Pô, pra mim é o pior. É porque o Sérgio vai votar no Carille, ele odeia o Carille, ele vai votar no Carille. Mas pra mim, o Lloyd Augusto é a pior contratação dos últimos 10 anos do Vasco. Que jogador patético, cara. Já que você falou que vai votar diferente, então voto o seu voto, o Sérgio. Cara, porque o Lloyd é o óbvio do óbvio, mas como eu falei como personagem, eu não consigo nem considerar uma contratação, porque era tão óbvio que não ia funcionar, que ia dar errado tudo que envolve. Agora, pensando em contratação mesmo, assim, um cara que realmente veio, alguns acharam que ia ajudar, que deveria ter ajudado e poderia, e foi uma tragédia completa para mim. E diferente do Lloyd, como você falou, que corrigiram e mandaram embora antes, mas ele ficou até o final e continuou entrando e um jogo pior que o outro. Para mim, como contratação, a pior foi o Matheus França. Bem lembrado, bem lembrado. Só lembrar de 2, tá? Maurício Lemos e Lucas Oliveira, que também foram 2 decepções. Eu botaria até o Garré nessa história também, porque... O Garré ainda teve uma chancezinha, ainda fez um forfezinho aí. O Garré eu acho que foi mais decepção, né, do que... Cisca, mas os 2 zagueirões aí, pelo amor de Deus, né? E você, Igor Silva, seu voto? Lloyd, eu tava, por incrível que pareça, assim, eu tava pensando em seguir a linha do Sérgio e de repente descartar o Lloyd, eu ia votar no Maurício Lemos. Porque, além de tudo, o cara chegou, demorou um século pra jogar e ficou naquela confusão toda. Quando jogou, meu Deus do céu, ficou meio bolado depois, no meio do processo também, porque, enfim, teve todo o conjunto da obra de Maurício Lemos, mas, Lloyd não tem como, cara. Lloyd não tem como. Vamos ouvir o Diego Monteiro votando na pior contratação de 2025. Contratação, eu acho que não podia ser diferente. É de Lloyd Augusto. É um cara que, enfim, já veio com uma certa polêmica depois de live feita, enfim, meio que se anunciando. Um cara completamente desconectado com a realidade. Sem dúvida, o Lloyd é a pior contratação do Vasco na temporada. Jean Faísca, agora votando também. Olha que no quesito pior contratação também temos aí inúmeros concorrentes. Agora, eu acho que quem ganha esse troféu disparado é o Lloyd Augusto. Um jogador completamente desconectado com a realidade, que fez uma live aí 2, 3 dias antes de acertar com o Vasco, e por ali todo mundo já devia ter a noção que é um jogador que, infelizmente, com a cabeça muito abaixo, não conseguiria render nada no Vasco. E, infelizmente, foi isso que aconteceu. Então, na minha humilde opinião, a pior contratação do Vasco foi o Lloyd Augusto. Tá aí, o Lloyd é a pior contratação do Vasco em 2025. Agora, o meme do ano, assim, o que o Vasco ficou marcado de engraçado, de maluquice, de doidice, o meme do Vasco 2025. Com um cara que gosta de meme, um cara que entende de meme, Igor Silva, você começa. Hein? Aquilo ali, cara, não existe aquilo ali, é sério. Como diz na internet, né? O homem que comemorou um quase gol. O homem que comemorou um quase gol. Se tivesse sido gol, faria sentido, mas ele não foi nem gol. Não, é porque a gente fala desse lance e esquece o outro também, que foi ele mandando, deixa ele falar pro Fernando Pode Diniz. ser meme aqui do canal também, quem quiser votar pode votar também. Não, vou votar só do Vasco mesmo. E pra mim é o Lloyd. Vai lá, Sérgio Quinde, você.
Ah, se fosse meme do canal, tem desde o gol do Palmeiras, ó, tá com delay, eu vou banir, até o Verret só atrapalha e gol do Verret. São os dois pares duros ali do canal. Mas, cara, considerando o meme do Vasco, pra mim, positivamente, o meme que marcou foi o Vitória Vascão e o Toque Toque. Toque Toque é maravilhoso. Boa, porque verdade. O Toque Toque, pô, serviu também pra poder... O que eu vi de tricolor com raiva do Fernando Diniz por causa do Toque Toque, se tem tricolor triste, eu tô feliz. Então tá por aí. Verdade. Ah, sem lembrar, eu lembrei, eu tô aqui também, né? O 8º melhor elenco do ano do futebol brasileiro também. Virou também meme, hein, Fã? Eu fui enviado de Deus também, pelo Pedro. Um grande abraço, Pedrinho, mas, pô, virou meme também. Não, Sérgio, e teve também, assim, pô, desculpa aí, todo respeito ao MC Darlan, mas o negócio de a barreira vai virar baile, pô, não virou baile nenhuma vez, né? Não caiu bem. É verdade. Caiu mal também. Bem lembrado também. Flávio, seu meme de 2025 do Vasco? Ah, cara, não tenha dúvida que foi o ridículo Lloyd Augusto, cara. O cara dá um chute do meio de campo, o goleiro vai lá e tira. O cara faz assim pro treinador. Naquele dia, eu tinha vontade de entrar em campo e esbofetear aquele sujeito. Porque ali ele fez assim pra todos nós. Ele não fez só pro Fernando Diniz, não. Quem é esse sujeito, cara? Ele pensou que ele era o quê? Que ele era o Nil Pelé, graças a Deus foi embora, ele e quem contratou, né? Porque, pelo amor de Deus, aquele cara só fez manchar a história do Vasco. É um negócio de live, né? Aquela live dele também foi um meme maravilhoso, né? Vou ser gangster, se não me deixarem pro Brasil, vou conhecer os inferninhos no Rio de Janeiro, um monte de bobagem. Depois apareceu em vídeo lá, mamado, né? Cara, mamado. Teve vídeo depois, já vai. É verdade. É um meme ambulante, mas aquela de... Hein? Pra mim, aquela ali foi o meme do ano. E aí, Cerdeira, você que entende tudo de meme, Cerdeira. Não, essa do Lloyd foi a maior, né, cara? Pô, e não fazer o gol, porque se ele tivesse feito o gol, mas, pô, nem o gol ele fez, cara. Aí, pro Fernando Diniz, cara. Pô, logo o Diniz, técnico de seleção brasileira, cara. Porra, aí vem o Lloyd. Porra. E manda o Diniz calar a boca. Ah, para. Tem uma também, ô Emerson, tem uma maravilhosa também do Puma botando pilha no Robert Renan na decisão de pênalti. Boa, dá cavadinha mesmo, dá cavadinha. O próprio C do Ryan. O C do Ryan. Aquela foto espetacular do Ryan com o Barros e o Robert Renan também é legal. O C era aniversário do Cazé que ele fez. Cazé. Né? A própria festa do Cazé foi um meme danado, né, Sérgio? Que, pô, fez uma festa de aniversário no gramado do Maracanã. Salgadinho na mesa do Maracanã. Pula-pula. É mágico. Foi um negócio de maluco também. Vamos tem esse aqui também. Tem esse aqui que eu peguei até. Eu não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo desse cara aí também, que isso aí foi um. Não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo desse cara aí. Não me filma não, que eu tô puto pra caralho. Eu só não sei se foi desse ano esse vídeo aí. Não sei se é do ano passado. Eu acho que é desse ano. Enfim, a história se repete. Eu já vi tanto, pode ser que seja antigo. Porque eu já vi tanto. A camisa, pelo menos, é do ano passado para esse ano. Então pode ser ali do ano passado desse ano. Tá aí, esse meme também é engraçado. Vamos ouvir o nosso Jean Faísca falando sobre o meme. O meme que é bom na voz de Jean Faísca. O meme do Vasco na temporada de 2025 é o Lloyd. Ele é bicampeão. Aquela colocada a mão na orelha, num não gol, olhando pro Fernando Diniz ou pra torcida, ou sei lá para quem que ele estava fazendo aquilo, eu nunca vi na minha vida. Você fazer um gol, decidir uma partida e daí sim afrontar o torcedor, o seu técnico, aí mais ou menos. Agora, num chute que nem gol foi, sem dúvida nenhuma, a mão na orelha ganha o troféu de 2025. Vamos botar o nosso Diego Monteiro, mas também teve aquela atrapalhada de mudar o jogador que ia ser substituído, tá? Boa lembrança também do Vasco também. Vamos ouvir o nosso Diego Monteiro com o meme de 2025. Meme do Vasco no ano. Cara, o que eu recebi de figurinha desse cara depois daquele lance foi incontável. Do Lloyd. Aquele lance lá enfim, depois que ele finaliza para fora e direciona esse gesto para não sei quem, é o Lloyd. O que eu recebi de figurinha desse cara foi absurdo. Então, Lloyd Augusto, também o meme do ano no Vasco. Valeu, Diego Monteiro. Oi, Emerson. Oi, pode falar. Desculpa, também teve a chuva de fotos da Bruna Marquezine com camisa do Vasco depois do 6-0 contra o...
Porra, falar em chuva, o dia da chuva, né, cara? A galera brincando lá em São Januário, nego pulando, nego fazendo dancinha. Vasco e Inter, né? Vasco e Inter. Ai, isso pra mim não foi bom, não. Isso aí, minha memória disso aí não foi das melhores, não. O meme foi eu sem camisa na arquibancada protegendo o equipamento. Também, aí, botando o mamilo pra fora na Sérgio Quinte, coisa horrível. Não foi só ele, não, hein? Teve um companheiro que tirou a camisa no Vasco Fluminense também. Mas aí vale a pena. Aí fomos pra galera, tem jeito. Agora vamos ver o que foi melhor do canal Atenção Vascaínos 2025. Queria o voto de vocês. Como é que foi em 2025 pro canal? Eu queria que vocês elegessem um ponto positivo, um ponto inesquecível que vai ficar também na memória de vocês em 2025. Começo por você, Igor Silva. Cara, o melhor momento pra mim do AV são dois, eu vou separar, um que é pessoal e outro que é instituição, né, AV. Pessoalmente, foi todo o carinho que eu recebi depois do meu acidente, indiscutivelmente, pra mim esse foi o melhor momento, o momento mais marcante, tanto pelo suporte de vocês aí, de terem superado aí, aguentado as pontas aí, segurado as pontas pra mim por tanto tempo, terem compreendido, enfim, então eu acho que esse pra mim foi o melhor momento, quanto pelo suporte das pessoas, né, os inscritos aí, a galera que fez doação, o Dr. Zé Arthur que esteve lá no hospital, eu não vou esquecer nunca a cena de, tá chorando, desamparado, longe da minha família, assim, lá sozinho, e do nada ver um rosto conhecido ali, que não mora perto, vocês sabem que ele não mora perto do Getúlio Vargas, o cara saiu lá do Maracanã, no meio da madrugada, para poder ir lá me dar suporte. Então, esse para mim foi o melhor momento, né, todo o carinho, o suporte que eu recebi nesse momento. E do AV, cara, assim, da instituição Atenção Vascaínos, eu acho que o melhor momento foi a final, cara. Independente do resultado, a gente como único... Cara, assim, eu ainda vou fazer essa pesquisa com mais calma, mas eu arrisco dizer que nós fomos o primeiro e único órgão, assim, de mídia não tradicional a ter toda a equipe, né? Assim, eu não vou contar porque eu não sou do corpo, né, da frente das câmeras, assim, a estar num estádio para poder transmitir um jogo, assim, uma final de campeonato e tal, de uma Copa. Então, eu acho que a gente fez um trabalho ali histórico, eu posso usar essa palavra, então eu acho que o melhor momento do AV, independente do resultado, foi a gente conseguir estar lá no Maracanã naquele jogo. Boa, bom voto. Sérgio, e também a gente podia botar também na questão do meme a pulseirinha vermelha, hein, Sérgio Quinte? Qual foi o seu momento AV 2025? Não entrega. Verdade. Isso aí, deixa quieto. Cara, positivamente, sem dúvida, para mim foi a sensação, não só a final, né? Foram as 2 super lives que nós fizemos, incríveis aí, que mais uma vez estouraram, e a sensação pré-jogo ali, né? Faltando alguns minutos para começar a finalíssima, né? Contra o Corinthians no Maracanã. E a nossa comemoração, para mim, um grande momento também foi a nossa comemoração quando o Verratti fez o gol, a gente comemorou a classificação para a final, né? A gente se abraçando, a gente em êxtase ali, né? Como a gente, infelizmente, o resultado não veio depois, mas foi um momento muito, muito positivo, muito emblemático. Se eu puder fazer um adendo de um momento, dá para dizer que negativo, se dá para colocar assim, pessoalmente, foi o Aeroloid, que eu não dormi, que eu saí de casa 2 horas da manhã, eu tava sem carro, eu peguei um ônibus, 3 e pouco, eu tava na Avenida Brasil para receber Lloyd Augusto, e aconteceu tudo que aconteceu. Isso aí, meu Deus do céu. Cerdeira, o momento do canal Atenção Vascaínos 2025 que você destaca. Para mim é a união da equipe, cara, né, em prol assim do bem comum. Então isso é o que mais me chama a atenção, né? Porque todo mundo tem o mesmo objetivo, todo mundo puxa para o mesmo lado. Evidentemente que opiniões divergentes acontecem, é até ótimo que aconteça, mas todo mundo pensa sempre no bem do canal, né? Pensa sempre na evolução do canal. Enfim, o trabalho é feito sempre em função do torcedor do Vasco, em função do Vasco. Então, acho que essa união, para mim, é o ponto alto do canal esse ano. Antes de pedir o voto do Flávio, vamos ouvir Diego Monteiro falando sobre o melhor momento do AV. Ele que é o narrador, que está em quase todos os jogos do Vasco, com o canal Atenção Vascaínos narrando o jogo. Então vamos ver a voz na emoção aqui do canal Atenção Vascaínos falando sobre o momento AV 2025. Fala aí, Diegão. Temos momentos muito inesquecíveis. Particularmente para mim foi um ano muito especial, de narrações muito marcantes.
enfim, principalmente nessa reta final aí de Copa do Brasil, semifinal e final. E eu escolho, sem dúvida, o gol do... Na verdade, com dúvidas, tá? É bem difícil. Mas eu fico com o gol do Verratti na virada contra o Fluminense. Foi um momento... Foi o coração agindo na minha voz e foi algo muito especial, um momento inesquecível não só para mim, mas para todos que estávamos vivenciando isso no Maracanã. Então eu fico com o gol do Verratti. Teve o do Puma também, teve aquele gol do GB, momentos assim, narrações muito bacanas, mas Verratti, Pablo Verratti. Tá aí o voto do Diego. Voto agora do Jean Faísca. Momento inesquecível do AV do ano de 2025, sem dúvida nenhuma, foi a narração do Diego Monteiro nos pênaltis. Fluminense e Vasco, segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. Não tenho dúvida nenhuma que foi o ponto alto do nosso canal esse ano. E que esse tipo de emoção, principalmente positiva, possa aí continuar no ano que vem. Eu também votaria com o Jean Faísca. Eu votaria no pênalti, a narração do pênalti como um todo, né? Que a gente teve que abrir uma live para os pênaltis e foi tudo pós-jogo ali. Aquilo ali foi um negócio inesquecível. Eu nunca vou esquecer aquilo dali. Fala, Igor. Teve desculpa voltar no meme, teve um pessoal aqui do AV que a gente esqueceu de citar, que foi depois do terceiro gol do Atlético Mineiro pra frente, a nossa transmissão, que a gente, Flávio já teve uma... Flávio... Todo bem intencionado, galera, vamos fazer algo diferente pra transmissão, vamos ficar todo mundo na transmissão pra gente poder comentar o jogo em tempo real, fica geral na tela, todo mundo faz assim, é legal. Eu falei, não, vambora, vamos fazer todo mundo... Não chega na hora, 3-0 pros caras, no meio do jogo teve... Aí, bom que a gente ficou na resenha, né? A gente ficou na resenha e o time foi boa pra caramba. Né? Como era o jogo que acho que tava todo mundo jogando junto, se eu não me engano, eu não lembro. Acho que foi, né? Era, a rodada toda jogando... completa, praticamente. Tava o Emerson assistindo um jogo, o Flávio assistindo outro jogo, o Sérgio Ninguém assistindo o Vasco, né? Ninguém assistindo Nem o Vasco. O Diego narrou mais o jogo, não vou narrar. Aí saiu o quinto gol do Atlético e o Emerson falou, eu acho que saiu o gol do Vasco. Só um gol aí. Isso aí. E você, Flávio, agora dá o seu voto pro melhor momento AV 2025. Emerson, assim, foi um ano muito desafiador e eu admito que no início do ano eu tive muito medo da decisão que a gente tomou de fazer uma mudança de forma de transmissão. A gente acompanhou o Vasco aí durante 2 anos, eu em 23 e Marquinho e Joel em 2024, em todos os jogos. E aí, não por culpa nossa, muito pelo contrário, por uma escolha do clube, a gente não tinha retorno absolutamente nenhum. E a gente resolveu apostar em estar mais próximo do nosso público. Muita gente ficou em dúvida, poxa, acompanhar. E eu digo hoje, passado um ano, que foi a melhor escolha que a gente fez. É claro que eu fiquei com muito medo em função do Diego, porque ele foi contratado para transmitir os jogos. E é claro que para o narrador, e no caso do Sérgio, você, pessoal da reportagem, não estar no estádio é muito complicado, é ruim, mas... Eu acho que todo mundo se adaptou, a gente fez transmissões muito boas no Candinho, um local acolhedor, um local onde a gente esteve no meio do público, no próprio Maraca Sport Bar, a gente conseguiu fazer, inclusive, a festa de 5 anos do canal, e fizemos... Na casa do Fritz? Na casa do Fritz, fizemos no Bar Square, pontos aonde o torcedor nos acolheu, continuamos a nossa parceria com o Multistúdios, no Sextou, e foi muito bacana a maneira como o Sextou foi se adaptando ao mercado. Era um programa para ser informativo, passou a ser um grande bate-papo, quase um podcast, e virou uma resenha maravilhosa com aquelas figuras, Jurandir, Marcel, Seu Francisco, enfim, a gente conseguiu criar produtos muito legais e os números do canal aumentaram muito, sabe? A gente se solidificou como uma marca importante nos programas, nas resenhas esportivas, o nosso pós-jogo cada dia melhor, o nosso pré-jogo cada dia melhor. A gente começou a fazer ainda mais a questão do intervalo do jogo, que foi uma sacada maravilhosa, porque o público deixa a televisão para nos ouvir e a gente batia muitos recordes. Então eu acho assim que o momento foi, novamente, como disse o Cerdeira, a questão da união do grupo, porque é uma coisa engraçada, porque a gente convive aqui, mas a gente vê o Jean uma vez por ano, a gente vê o Emerson 4, 5 vezes por ano,
A gente se encontra eventualmente nos estádios. O Igor praticamente a gente não encontra, né? O Cerdeira praticamente a gente não encontra. Cada um faz na sua casa com essa maravilha que infelizmente a pandemia nos trouxe, mas é uma coisa que nos une, da gente estar hoje em qualquer lugar, né, e poder continuar falando, que é o advento dessas lives. Mas eu acho que o trabalho foi muito bom. E eu fico muito marcado com as 2 super lives que nós fizemos. Inclusive, essa última live, apesar da derrota, a foto de todos nós ali na bancada, o único que não estava era o Cerdeira, para mim é muito marcante, ainda incluindo um amigo que nós criamos esse ano, foi o querido Ramone Ático. A gente ter uma equipe completa, 6 vozes, ter a aquiescência da CBF, que é muito legal, eu acho que como um canal nichado da CBF entender isso. Nós tínhamos 3 profissionais na final em São Paulo, nós tínhamos 6 profissionais linkados na final no Maracanã, então isso é reconhecimento de um trabalho. As participações do Sérgio Quinde, muito marcantes nas coletivas, é muito legal a gente poder ter um profissional novo, jovem, que começou, né, devagar e hoje é um cara que é reconhecido, as pessoas gostam, que já falei isso para ele outras vezes, tem que crescer, tem que melhorar, e ele sabe disso, mas é muito competente no que faz, muito zeloso no que faz. A própria situação do Igor também foi algo muito marcante, preocupante, mas a gente conseguiu se reinventar, como a gente se reinventou na pandemia, quando a gente ficou apavorado, e o mundo está aí e a gente continua. Agora, como emoção mesmo, como grande emoção para mim, o mais marcante foi o nosso choro na cobrança de pênalti do Puma, que para mim foi o momento mais lindo da temporada, diante de todos esses momentos legais de afirmação do canal, de lives positivas, de números muito legais, mas como emoção, como transmissão esportiva, poder abrir do Maracanã, poder levar uma live de 13 horas como a gente levou, e aquele gol do Puma, do jeito que o Diego transmitiu, porque a vogal A foi a emoção, que quando ele grita gol do Puma, ali, cara, foi um grito, saiu o A do Puma, passou a ser o nosso A de alegria, sabe? E a minha emoção ao lado dele, porque é verdade, eu estava tão nervoso que eu fiquei agarrado ali na camisa, o homem cheiroso, né? Eu ali vendo o pênalti, o Sérgio Quinde, você rezando, nem vendo mais. Pô, é muito foda isso, cara. Porque é um momento que a gente reza sempre para estar. E eu me lembro que antes desse jogo, o jogo do Verratti, eu me emocionei muito, cara. Eu não consegui abrir a transmissão quando o Diego assumiu, porque o que fez a torcida do Vasco no Maracanã me fez voltar 30 anos, cara. Sabe? A gente lembrar dos anos 80, dos anos 90, aquela festa linda, fumaça no Maracanã, papel picado. Foi lindo, cara. Foi um negócio assim absurdo. E se eu tivesse que dar o voto da melhor coisa do ano, incluindo o canal, incluindo o Vasco, foi o torcedor do Vasco. O torcedor do Vasco é uma das coisas mais inacreditáveis do mundo do futebol, cara. Porque é de uma emoção, é de uma transparência, é de um sentimento tão bonito, puro. E a gente continua com essa frase. A gente merece. E a gente vai merecer, cara. O torcedor do Vasco merece ser feliz em 2026. Então, para mim, tudo isso que eu falei, mas eu vou pontuar aí esse gol de pênalti do Puma, que foi uma emoção, enfim, eu pensei que fosse morrer, cara, mas morrer de alegria, porra, tô dentro completamente, Emerson. Exatamente. Então tá aí, eu voto nos pênaltis contra o Fluminense na semifinal da Copa do Brasil, momento inesquecível do AV 2025. Só passar aqui para os resultados. Melhor jogo do ano, Vasco 6, Santos 0. Pior jogo, Vasco 0, Porto Cabede 4. Gol mais bonito do David contra o Santos. Maior trapalhada do Vasco no ano, a contratação do Lloyd. Personagem do Vasco 2025, Admar Lopes. Maior surpresa do Vasco no ano, Andrés Gomes, que também foi a melhor contratação do ano. Pior contratação, Lloyd Augusto. O meme do ano, a mão do Lloyd no ouvido depois daquele quase gol. E o momento inesquecível do AV foram os pênaltis contra o Fluminense na semifinal da Copa do Brasil. Para encerrar, queria ouvir aqui as mensagens de vocês de final de ano, de feliz ano novo para a rapaziada. Começo por você, Igor Silva, que está sempre no backstage. Tamo junto. Cara, meus desejos de feliz ano novo aí pra galera é que o Vasco, pô, que as coisas mudem, né, cara? Que finalmente a gente consiga... Assim, eu não tô pedindo isso pra gente trabalhar aqui, é porque já passou da hora, tipo, de verdade já passou da hora. Eu acho que tudo que poderia acontecer pra colaborar pra isso acontece, sabe? A gente tem... o Vasco não morreu, tem torcedores jovens aí brotando nas situações mais adversas.
sabe? No interior do Brasil tem gente, tem Vasco, tem tudo que é lugar. Enfim, eu acho que eu só quero isso, cara. Só quero que mude, só quero que a diretoria consiga se mexer aí para fazer essas coisas acontecerem, que não fique que nem um ego, que nem uma vaidade, que nem uma prepotência possa estar acima do sonho que é o direito do torcedor depois de tanto tempo, que é de gritar campeão de novo, entende? Assim, a gente começou, tem uma coisa que a gente fala muito aqui, né? Como o Vasco envelheceu a gente. Como a gente pega assim as nossas fotos de 2019, a gente vê, cara, sabe? Sérgio foi pai nesse tempo, os filhos do Emerson que eram criancinhas, assim, mal falavam direito, hoje já, sabe, mandam vídeo. Pai, manda esse vídeo aí pra CBF lá, pra FERJ, sei lá pra quem era. Coisas acontecem. Cara, a Bruna, do Flávio, tinha 14 anos quando o canal começou, já se formou, daqui a pouco casa, é mãe aí, e o Vasco não vai dar nada, cara, sabe? Nesse tempo, assim, entende? Nada. É isso, sabe? Daqui a pouco, assim, Deus me livre e guarde, as coisas na internet mudam, o YouTube deixa de ser o que é, e aí isso aqui, infelizmente, deixa de existir, e aí o que o Vasco deixou de legado pra mídia não tradicional aqui no YouTube, sabe? Pro torcedor, enfim. Então, eu espero de verdade que as coisas mudem, que as pessoas entendam que o torcedor merece. E o meu desejo para a torcida é que é isso, para o torcedor que continue apoiando, continue torcendo, e que entenda principalmente que a gente não tem nada a ver com o que acontece. A gente não está na diretoria, a gente não toma decisão nenhuma e principalmente a gente não joga. A culpa não é do Candinho, assim como a culpa nunca foi do Diego, a culpa nunca foi da Casa do Fritz, nunca foi do Maraca Sport Bar. Então, entender que o nosso papel aqui é realmente só trazer notícia, trazer informação, entretenimento e da melhor forma possível. E para nós aqui, meu desejo para o ano que vem é que a gente consiga prosperar cada vez mais no nosso trabalho, assim como nossos amigos aí de outros canais, Podcast Cruz Maltino, vários outros canais aí que são parceiros nossos, são amigos nossos, que esse ano, em muitos momentos, salvaram a gente aí em situações difíceis. Então, meu desejo é que a gente consiga trabalhar com saúde, paz, prosperidade aí, não só a gente, mas os nossos amigos aí que também estão na caminhada. E que o Vasco ajude, né? Pelo amor de Deus. Sem dúvida. Sérgio Quinte, sua mensagem de final de ano para a rapaziada que tá ligado com a gente aqui nesse especial. Emerson, em relação ao Vasco, cara, como disse o Igor, é só aquele jeito que o Vasco retribua, né, de alguma forma, que o Vasco retribua a gente de alguma forma em relação a tudo que o torcedor... Não, quando eu digo a gente, eu não digo agora o canal, eu digo o torcedor, né, o torcedor do Vasco, tudo que ele se dedica ao clube, tudo que ele espera do clube, que a gente tem um afago, né? Um carinho, como quando eu falei ser campeão de novo. Eu sempre me apeguei muito, sempre ouvi o futebol é cíclico, só que a roda é gigante, o Vasco está na parte de baixo e desligaram a luz, né? Tá na hora da gente poder voltar, né? Tá nessa parte, então gritar campeão, o torcedor merece, muito expressivo, né? Ninguém merece mais que a gente, e realmente é isso. E particularmente só agradecer pelo ano de 2025, um ano que, como eu disse no início, tive muito crescimento, muito reconhecimento, é muito importante, mas de forma nenhuma acomodar, achar que tá bom, sempre querer mais, querer continuar melhorando, querer continuar produzindo, me desenvolvendo com a ajuda de vocês desde sempre. Agradecer muito aos inscritos, né, aos membros, a todo mundo que me para tirar uma foto, que reconhece o trabalho, que eu sofri muito no início, né, com uma certa resistência, né, da nossa audiência, poxa, tenho visto, né, mensagens positivas, um apoio, só agradecer. Particularmente é um ano que profissionalmente eu só tenho que agradecer aos inscritos e é como disse o Cerdeira, né, essa nossa equipe maravilhosa. E aí, Cerdeira, seus votos de final de ano para a rapaziada? Emerson, junto tudo isso que vocês falaram, né, e assim, e o que eu tô vendo é que o Vasco tá numa evolução assim consistente, né? O clube está crescendo de uma forma sustentável. Não são aqueles espasmos, né? Porra, esse ano cresceu, foi campeão. Aí no ano seguinte tá mal pra caramba, vai tudo por água abaixo. Então eu percebo que o clube tá crescendo de uma forma assim sustentável, cara. Né? Tá se reestruturando. E aí quando o Vasco consegue fazer isso, e eu quero muito para esse ano de 2026 que essa evolução continue, tudo melhora. Porque aí melhora o nosso trabalho no canal, né? Melhora o lado do torcedor, que é uma torcida, né? É reconhecida até por jogadores de outros clubes,
por torcedores de outros clubes, né? Como é a torcida do Vasco, né? A emoção que passa a torcida do Vasco. Então, se o Vasco conseguir evoluir, e está evoluindo, se ele conseguir melhorar, tudo que está no entorno melhora, cara. E é isso que a gente quer. Então, que 2026 o Vasco continue essa caminhada e o mais rápido possível o Vasco volte a ser aquele Vasco daquela nossa época, né, lá de trás, né, disputando de igual para igual com outros clubes, né, os títulos, ganhando muitos títulos. Então, isso aqui é o desejo, e isso é uma caminhada, né, é uma evolução de forma realmente sustentável no clube. E a partir daí, tudo vai melhorar. E principalmente a emoção do torcedor. O torcedor merece muito, cara. Um Vasco mais forte, um Vasco que conquiste títulos. E começa assim, que já começou esse ano, né, de alguma forma, já houve uma evolução, e que 2026, então, essa evolução continue de uma forma maior ainda, e mais rápido o Vasco consiga chegar onde todo torcedor quer. Um grande abraço a todo mundo e para toda a equipe também, né? Foi um trabalho árduo esse ano, e com certeza no ano que vem a gente vai estar ainda melhor. E o Vasco é a base disso tudo. Então, um grande abraço a todo mundo. Valeu, Cerdeira. Feliz ano novo para você também. Flávio, seus desejos de feliz 2026 para 2026 para a rapaziada ligada aqui no canal. Emerson, para você, para o Sérgio, para o Igor, para o Cerdeira, para o Jean, para o Diego, para o Ramone, para a galera que participou com a gente aí muitas vezes em lives, um desejo de um 2026 com saúde. É o que eu mais desejo a todos vocês. A gente vê aí o exemplo do Igor, que quando falou de frustração, foi uma frustração esportiva, mas tenho certeza que para ele também foi frustrante ficar 6 meses sem poder caminhar, sabe? É uma frustração pessoal. Então, nada disso aqui existe se a gente não tiver saúde, se a gente não tiver pleno das nossas faculdades mentais, das nossas condições físicas. E esse trabalho aqui é um trabalho extremamente desafiador, porque todos nós, em algum momento, principalmente eu e Emerson, e o Jean também, que é do mercado, Sérgio é novo, Cerdeira foi árbitro, a gente que já trabalhou na mídia esportiva, na grande mídia esportiva, no início era uma coisa assim meio preocupante, a gente está num mercado novo, como é que é isso? E hoje a gente vê o YouTube e as redes sociais em geral serem o palco para muita gente grande do mercado, estabelecendo uma mídia bastante positiva, e isso nos enche de orgulho, porque a gente está indo para 6 anos fazendo um trabalho totalmente solidificado. A gente pode encher a boca e dizer com orgulho, todos nós aqui dentro das suas fatias, por mais ou menos tempo, que a gente é uma referência, a gente consegue ser uma referência, só que para buscar isso toda hora, todo instante, não é fácil, como disse Cerdeira, é um ano desafiador, num país desafiador, com uma carga tributária cada dia mais dura, mais difícil, precisando correr atrás de dinheiro, correr atrás de patrocínio, correr atrás de parcerias, e eu não posso, em momento nenhum, deixar de mencionar todos os nossos parceiros comerciais, a quem também desejo um feliz ano, que mais do que parceiros comerciais são irmãos, são amigos mais novos, como o Marcel da Frigocopa, o Guilherme do Grupo Rão, o Saulo Viana, que é um cara das antigas nosso, maravilhoso, o cara que está sempre preocupado com a gente, todos, cara, todos os parceiros, o Vinícius da Horus, o Lucas da Você Português, meus queridos Marcelo da Pompadour, o Andrezinho e o Bruno lá da Casa do Fritz, enfim, tem uma galera enorme, muita gente, o Daniel da Micromarket, então agradecer a todos e aos membros do canal, aos assinantes do canal que nos solidificam como marca. Então, a todos vocês, um feliz ano novo, um ano de 2026 com saúde, porque tendo saúde a gente produz, e a produção ela é boa, porque a gente sabe fazer aquilo que a gente faz. Também podemos encher a boca e dizer que nós somos bons naquilo que a gente faz. Isso não é ser pedante, não é ser arrogante. Não, é uma realidade. A gente consegue porque a gente trabalha, porque a gente rala. Hoje é dia 31 e a gente está aqui trabalhando com o maior prazer, com a maior alegria, independente dos momentos, porque se fossem outros, já tinham largado. A gente não. A gente abraça e a gente é muito importante. Saúde, então, para todos vocês, para a família de vocês, que vocês tenham um ano muito bom, para todos os assinantes. E como bem disse o Cláudio Vinícius Cerdeira, se eu tivesse que fazer um pedido, eu só gostaria de uma coisa,
que o meu Vasco voltasse a ser aquilo que todo final de ano eu pensava, caramba, ano que vem a gente vai ganhar isso, ano que vem a gente vai brigar por isso. Passava o 31 para o dia 1º, sempre com aquela expectativa, vamos ganhar o Carioca, vamos brigar pelo Brasileiro, porra, tem Libertadores, e a gente perdeu isso nesses últimos muitos anos. A gente está sempre na dúvida daquilo que vai acontecer. Eu sou um crítico muito duro, foi uma coisa que me machucou muito no ano de 25, a distância do presidente Pedrinho, a maneira como o presidente Pedrinho, de alguma forma, até me encara, mas eu já falei isso num comentário e vou falar aqui de novo. Eu vou sentar com você, Pedrinho. Eu vou sentar, vou conversar com você, somos 2 homens e você vai reconsiderar isso. Sem nenhuma razão. Eu te vi nascer, você foi meu aluno em faculdade, te respeito como um grande jogador que você foi, e a gente vai resolver isso, e não é para o bem do canal, não. É para o bem do Vasco, porque nós também somos muito importantes para o Vasco. A gente tem uma audiência muito grande que quer ouvi-lo, que quer saber do senhor, mas saiba que nós aqui fazemos o ponto neutro. Já fui convidado algumas vezes para trabalhar no Vasco e nunca quis, porque eu acho que a independência nossa não vale dinheiro que se pague. A gente dorme tranquilo no dia seguinte, porque a gente é amigo quando a gente tem que ser e a gente é duro quando a gente tem que ser. Então isso para mim é o mais importante. Mas eu queria muito que o Vasco voltasse forte, porque o Vasco voltando forte é uma onda, cara. O canal volta forte, a gente volta forte, o torcedor volta forte, as lojas consomem mais, os produtos são mais consumidos. Então isso para mim é o mais importante. E eu acho que nesse dia 31 a gente pode dizer, como eu falei na abertura desse programa hoje, Emerson, se eu tivesse que dizer uma palavra para 26, eu diria esperança. Porque o que eu estou vendo, eu falei até essa semana em alguns programas, o Vasco está maduro. A porrada de 24, quando houve a cisão com a SAF, com a 777, até agora, final de 25, 1 ano e meio, a gestão Pedrinho é uma gestão madura, que vai para o seu último ano como gestão para entregar um estádio em obras, para entregar uma RJ equacionando dívidas e com uma grande certeza de uma manutenção quase que 80% de um time que foi bem, em termos de peças, não em resultados. Acho que o ano não foi tão bom assim, de um treinador todo contestado ou não, mas que é mantido. A gente trocou 13 vezes em 5 anos, então eu acho que a gente tem grande perspectiva. Contratando, e vai vir coisa, o Vasco vai contratar agora em janeiro, tem uma grande expectativa em 26 de um time melhor e a SAF vendida, para gente que entende de fazer negócio, gente que sabe o quão forte é o Vasco, e o torcedor vai ter um ano de 26 muito grande. É o que a gente espera. Feliz ano novo para todo mundo, para todos vocês. Feliz ano novo para todo mundo e que você tenha também, digo você, quem está ouvindo aqui, pensamentos positivos como eu estou tendo agora nessa live. A partir do ano que vem estarei bilionário porque eu vou acertar a Mega Sena da virada. Olha! E aí é outro patamar, outro nível, a gente vai falar muito. Vai comprar a SAF do Vasco. Vou comprar a SAF, enfim, vou distribuir, tamo junto. Fala, Igor. Não, só uma pontuação aí, assim... Vamos se valorizar aqui, só para citar, 32 milhões, 6 de visualizações que a gente teve esse ano de 2025, 32 milhões, tempo de exibição, né, em horas, assim, 9 milhões em tempo de exibição, mais de 20 mil inscritos que a gente teve a mais esse ano, números de receita não são necessários, mas enfim, um dos maiores fornecedores, né, uma das maiores lojas do ramo de alimentação, que é o Grupo Rão, um dos maiores distribuidores de produto, assim, casual, etc., que é a GoCase, um dos maiores fornecedores de produto esportivo no geral, que é a Food Fanatics. Cara, o estado do Amazonas, que é um estado lindo no Brasil, a gente tem aí a gente tem um parceiro aí que é de lá e ele está sempre instigando o turismo de lá. A gente tem a Casa do Fritz, que é disparado expoente em gastronomia ali na região de Penedo, etc. Fora vários outros patrocinadores. Cara, Frigocopa, que está aí, que é um fornecedor de alimento também de primeiríssima qualidade. Quem comeu churrasco da Frigocopa em um dos nossos eventos, com certeza sabe do que a gente está falando. Fora todos os outros nossos parceiros aí, a Horus, que em termos de seguro, Grupo Viriato, referência aí, mais de anos de serviço. Então, você assim, português. Você português, cara, assim, não fazendo juízo de valor, mas citando como nossos a Oluap, a Oluap, como o Paulo Jorge, gente muito boa. Todos os nossos parceiros. E só fazer uma referência aqui, Igor, pro ano que vem, a gente não vai parar nisso aqui não, tá?
o Vasco melhor, a gente vai estar melhor, a gente Sim. vai estar junto, a gente tem um projeto aí de estúdio, pra gente poder ter uma base nossa, pra gente poder Eu fazer vou acertar na Mega transmissão. Sena e vou comprar esse estúdio pra gente. Pode ficar Pô, tranquilo. se puder, cara, aí seria maravilhoso. SAF do Mas é por aí, cara. A gente, Comprar o a gente Export cresce. 2014 pro Sérgio Kim. 14? Você vai ganhar da Mega da Vira, pô. Mas como disse o Cerdeira, a gente depende de uma coisinha. Minha mulher me pergunta isso, mas qual é o pulo do gato, Flávio? Eu falei, minha mulher, é o Vasco ganhar. Aí quando o Vasco começou a ganhar no final do ano, ela falou assim, porra, você tem razão. Eu falei, é isso, porque a gente tá 6 anos tomando porrada. A gente começou a ganhar, ela viu, ela sentiu, cara. Cara, eu não sei vocês, mas pra mim o Rio de Janeiro, o Brasil, mudou, cara. Deu um ar diferente, sabe? O Vasco entra nos noticiários, o Vasco começa a ser mais falado. É só o Vasco ganhar. Ajuda nós aí, Vasco. Dá uma ajudinha, pô. É isso. Então se inscreva aqui embaixo no canal. É o famoso ciclo virtuoso, né, Flávio? É isso, exatamente. É o famoso ciclo virtuoso, cara. Incomoda até os nossos adversários, cara. Já tem presidente de clube aí reclamando. Deixa eles. Deixa deixa eles. eles. Até reclamando, o Vasco já está incomodando. Dele está guardado. Isso é um bom sinal, isso é um bom sinal. Vem, Lamáquia! Vem, Lamáquia! Se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo, compartilhe para chegar a outros vascaínos. A partir de amanhã, dia 1º de janeiro, tem programação aqui no canal Atenção Vascaínos, então fique ligado aqui com a gente, sempre você se inscrevendo no canal e acionando também o sininho das notificações. Grande abraço a todos vocês, feliz ano novo, tamo junto, grande abraço, adeus ano velho, feliz ano novo, solta a vinheta! Roberto Dinamite sozinho, atenção, vai enfiar,